Quero vos saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nesta manhã estaremos ministrando aqui pela graça e a misericórdia de Deus a lição de número 5, dos adolescentes, né? Já desde já quero agradecer em primeira mão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também ao pastor Daniel Chagas, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã missionária Nazaré, também ao nosso pastor Maurício, né, que nos confiou também a estar ministrando essa aula para os adolescentes, a aula de lição de número 5, aonde já iniciamos aqui da Escola Bíblica Dominical, a EBD, né, aonde já, sem muita perca de tempo, aqueles que estiverem participando, os adolescentes, essa lição a gente vai tratar a respeito da vida de um jovem conhecido como José, homem este bastante conhecido, jovem apenas de 17 anos. No decorrer da lição a gente vai analisando e verificando aí, né, as nossas indiferenças, né, para aprendermos maior e melhor a como tratar e lidar com isso. Então estaremos aí dando já início a essa lição. Essa lição, pelo que eu já vi e já li, ela não é só apropriada para o adolescente, ela também serve para o jovem e também para nós adultos, né, em corrigir em algumas coisas em respeito à indiferença de pessoas, né? A gente vai dar continuidade aqui à lição de número 5, que nos diz assim: como conviver com o diferente? Uma pergunta, já inicia aqui. Texto bíblico, Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao 36. Destaque: no que depender de você, faça todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, onde está escrito isso. Entraremos na parte do estudo, onde a leitura nos diz o seguinte: quantas pessoas fazem parte da sua família? Quantas pessoas fazem parte da sua família? Já aqui uma outra pergunta. Todas são iguais? Outra pergunta também. Muito provavelmente que a resposta seria não. Essa seria a resposta de todos nós. Por isso, conviver com pessoas diferentes de nós implica viver em família. Nesta lição estudaremos a história de José e seus irmãos, um contexto de conflitos de pensamentos, de geração e de sonhos a serem realizados. Nesse contexto, veremos o quanto uma família pode chegar a conflitos intermináveis, que haja sabedoria em você. Seja sábio, um instrumento de Deus para trazer a paz em meio às diferentes da sua família, as diferenças da sua família. Aqui já inicia falando para que nós viemos, não só fazendo a pergunta, né, se toda a família é igual, mas afirmando que a resposta de cada um de nós seria não. Realmente, porque existe a indiferença um do outro. Pensamentos, sonhos, idealizações, realizações. Então, até mesmo dentro do nosso quadro familiar, nós vemos essa indiferença, né? Diferença de pensamento, de gosto, de agir. Então, automaticamente o escritor aqui já está indicando, não só fazendo a pergunta, mas já afirmando que a resposta de todos seria um não. E realmente, essa é a melhor resposta que se tem. Todos, nenhum de nós somos iguais uns aos outros. Pensamentos diferentes, gostos diferentes, sonhos diferentes, idealizações diferentes um do outro, né? E o interessante aqui é que fala que seja sábio para trazer a paz para dentro do seu lar, né? E a lição aqui, a gente vai, não está aqui na lição, mas eu quero compartilhar juntamente com vocês em Provérbios capítulo 1,
E ele vai nos ensinar aqui, logo no versículo 1, no versículo 2 do Provérbios capítulo 1, que nos diz: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudências e aos jovens conhecimento e bom siso, ou seja, um bom juízo, né? Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instrumento adquirida habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Hoje nós estamos sendo sábios, tanto eu quanto a classe dos adolescentes e todos aqueles que estarão participando e assistindo esse vídeo. Porque preservamos um momento nosso para ser sábio, em aprender, em conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus que nos chamou, que nos separou e que nos escolheu. Amém, meus amados irmãos? Isso é um dos princípios de sabedoria. É aprender a como nos tratar diante de Deus, para adquirirmos da parte de Deus a sabedoria para obtermos paz nos nossos lares e em nossos afazeres ou em qualquer outro lugar que possamos estar. Amém? Sou diferente. E daí? Muitos, pode responder dessa forma, conforme você faz esse tipo de pergunta. Muitos podem responder: sou diferente. E daí? Realmente somos todos diferentes, Mas há uma grande preocupação nisso. A gente afirmar: e daí? Há uma grande preocupação, porque isso reflete em você o teu futuro lá na frente, a tua melhoria lá na frente, o que você vai adquirir, o que você pode adquirir lá na frente. Então há uma preocupação. De maneira alguma a gente pode se expressar dessa forma: sou diferente, e daí? Precisamos nos modificar, nos policiar em algumas coisas, para podermos também andar ao lado da paz que tanto nós almejamos. Amém? Já percebeu como é difícil conviver com outras pessoas? Cada um tem uma personalidade, uma maneira de pensar, um gosto diferente e etc. Isso não é privilégio, pois estes fenômenos acontecem com todo mundo. A diversidade de cada ser humano é um presente de Deus para a humanidade. Ele nos dá a liberdade de escolher o que desejamos ser na vida. Em Jesus fomos chamados para termos uma vida em abundância, vivendo a liberdade nele e com ele. Não há problema em sermos diferentes. Na verdade, o que precisamos aprender é a viver na liberdade que Jesus nos deu e conforme ele deseja que vivamos. Cada pessoa tem um jeito, uma forma de ser e de viver. E dessa maneira, diversas, é que a nossa vida passa a ser um sinalizador da vontade de Deus, tanto dentro da nossa família quanto fora dela. Já que ser diferente é normal, então o que precisamos compreender? Uma valiosa lição que você deve aprender para o resto da vida é dar vida e a de se relacionar com todos os tipos de pessoas, sem deixar se influenciar por aquilo que não é bom. O apóstolo Paulo disse: examine-se tudo. Fiquem com o que é bom. Em 1 Tessalonicenses, em primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, apóstolo Paulo ele vai nos instruir através da palavra do Senhor de que forma deveremos nos tratar em respeito disso, em respeito da nossa conduta, da nossa vida, do nosso dia a dia, Em primeira instância aqui também já quero pedir perdão, já comecei já na dinâmica da aula,
Quero, em primeira instância, agradecer ao pastor Daniel Chagas pela confiança e também a sua amada e querida esposa, nossa irmã missionária Nazaré, e também ao pastor Maurício pela confiança, né, que é a segunda pessoa ali do pastor Daniel Chagas, do nosso setor de Itapevi, juntamente com a sua digníssima esposa, nossa irmã Lisbiane, que tem nos apoiado e nos assistido nessa parte aí, para poder estar transmitindo essa lição aí para os alunos, né, da sala da Escola Bíblica Dominical dos adolescentes. Pois bem, meus amados irmãos, em 1 Tessalônica, do capítulo 5, 21, o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina, né? Ele nos ensina a falar o seguinte, ó, do versículo 21, que nos diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, conforme ele já foi falado aqui pelo escritor. Julgai todas as coisas. É você parar e analisar todas as coisas. O que é bom, o que é de agradável, o que é útil para a tua vida, para o teu dia a dia, para o teu ministério, para o teu futuro, né? O futuro de um adolescente, o futuro de um jovem, o futuro de um adulto. O que é bom, o que se é bom para você reter e guardar. Paulo, ele já nos ensina aqui, na palavra de Deus, aquilo que é bom, nós deveremos julgar. Aquilo que é bom, nós deveremos reter e guardar. Mas aquilo que é desagradável ao nosso próprio Deus, a gente tem que realmente separar, deixar de lado, esquecer, né? Porque Deus, ele nos escolheu e nos separou e nos elegeu para sermos assim, semelhante a Ele, pensarmos como Ele. O que Deus, ou seja, o que Jesus pensaria com certas atribuições, ou certas atitudes, ou certas palavras, ou certas situações que muitas das vezes no decorrer do nosso dia a dia nós nos encontramos, seja no meio familiar, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho. Em que momento nós nos encontramos ali para podermos obtermos o que é bom e o que é ruim? É necessário que nós viemos analisar, meus amados irmãos. Analisar em um termo de julgar o que é bom, o que está sendo bom, o que está sendo útil aqui para mim. Isso daqui não está sendo, então isso daqui eu já descarto, isso daqui já não serve para mim. Isso daqui não serve para o meu futuro, isso daqui não serve para o meu dia a dia. Isso daqui não vai servir para o meu ministério ou o meu futuro, não. Mas isso daqui não, isso daqui eu tenho certeza e plena convicção que vem da parte de Deus. E isso vai atribuir muitas coisas para mim. Muito conhecimento, muito entendimento, o amor ao meu próximo, a trazer e viver em paz com o meu próximo. O meu próximo que eu falo é meus irmãos, meus pais, meus tios, todos os meus familiares, meus colegas de faculdade, meus colegas da escola, meus vizinhos, né? Que a gente devemos também ser apadrinhado também pelos nossos próprios vizinhos. Então a lição aqui, ela é uma lição bastante ampla e muito boa, né? E muito boa e muito eficaz também, porque ela nos ensina como nós deveremos nos impor, nos comportar diante algumas situações diante da nossa vida. E essa indiferença nós passamos a até mesmo perceber o que há em nós que possamos moldar e modificar para melhorar esse nosso dia a dia, esse nosso dialeto com o nosso próximo. Então, meus amados irmãos, aqui já dá início também, não só a orientação de Paulo para nos ensinar que aquilo que é bom nós devemos reter e aquilo que é ruim a gente deve deixar de lado. Em nossa família existem pessoas diversas, de um jeito distinto. Devemos aprender a conviver com ela da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Viver em amor e compreensão, em paz e no centro da vontade de Deus. Assim aprenderemos e assimilaremos somente o que é bom para nós. É aquilo que eu já tinha falado, né? Não vou tornar aqui para não ser cansativo para os irmãos, né? Então, é aquilo que já foi até transmitido aqui, falado aqui.
né? Porque a nossa vida é assim. Mesmo no seio familiar, nós deveremos nos corrigir em algumas coisas. Às vezes é nós mesmos, às vezes não, é nós que deveremos nos corrigir. Principalmente por sermos servos de Deus, separados de Deus, homens e mulheres escolhidas e eleitas por Deus. Se quisermos viver em paz, juntamente com os nossos familiares, juntamente com os nossos amigos, colega, vizinho, tem que começar primeiro em mim. De que forma eu tenho que me comportar? De que forma que eu tenho que me impor? O que eu posso fazer para trazer a retribuição da paz dentro do meu lar? Isso a gente vai aprender no decorrer da lição. Amém? Também aqui, meus amados irmãos, a diferença como presença, como presente, né? Vamos ver aqui na revista. A palavra de Deus nos mostra o aspecto de vivência do Altíssimo criar o mundo, né? Em sua natureza criada a vegetação, animais e tudo quanto é viva organância, é vida organizada, para mostrar a beleza plural que enfeita o mundo em que vivemos. Ou seja, tudo que o Senhor fez, Ele fez de bom grado. Imagine você, meu irmão, meu queridos ouvintes, se todos nós fosse de igual modo. Se todos nós tivéssemos os mesmos pensamentos, as mesmas idealizações, os mesmos projetos, os mesmos sonhos. Fica aí essa reflexão. Então, tudo o que Deus fez da sua maneira, do seu querer, e também tudo Ele fez perfeito. Porque há uma diferença, meu irmão, quando eu penso de uma forma, eu ajo de uma forma, idealizo algumas coisas de formas diferenciadas de irmão A, de irmão B, ou do meu irmão familiar A ou B, dos meus pais. Então, o próprio Deus, Ele criou isso, né, como um ato. Eu tenho que buscar o que é bom para mim. Eu tenho que buscar o que vai me trazer paz. Eu tenho que buscar o que é apropriado e maravilhado para mim. Então, nós só encontramos isso, primeiramente, quando nós debruçamos diante de um Deus, reconhecendo a Ele como um único e suficiente sobre as nossas vidas, reconhecendo o seu poder, a sua magnitude, a sua grandeza, né? E reconhecendo também tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. Não por aquilo que Ele possa nos dar, não. Isso daí é no decorrer do tempo, no decorrer do nosso dia a dia, da nossa jornada, enquanto estivermos aqui na face da terra, né? Mas pelo que Ele é em minha e na tua vida. Se o ar que respiramos, a oportunidade que Ele nos deu nos dias de hoje, de podermos acordar, ter saúde, de estarmos ao lado dos nossos entes queridos, ao lado dos nossos familiares, né? E tá aí também transmitindo esta aula meia em live, né? Agradecer a Deus sempre e em todas as coisas, e também nos seus ensinamentos, porque se nós formos vermos, meus amados irmãos, Deus, Ele sempre quer o melhor para cada um de nós, até no ensinamento do nosso dia a dia, como deveremos nos compor ou nos comportar diante de cada situação, ou seja, diante de cada familiar nosso, ou diante de cada vizinho ou colega, ou seja lá quem for. Nós deveremos nos comportar com as indiferenças, porque eu também tenho situações em mim que para você é diferente. Nós muitas das vezes pré-julgamos, né, até mesmo as atitudes das pessoas, ou até mesmo as pessoas, sem até mesmo antes de conhecê-la, né?
Nós já prejulgamos algo em nossa mente, já idealizamos algo. Ah, tal pessoa não gostei muito dela, da forma que ela fala, ou a fisionomia dela me traz alguma coisa, sabe? E às vezes isso cai por terra, que quando você passa a conhecer a pessoa, você passa a conversar com a pessoa, a conviver com aquela pessoa, você vai ver que tudo aquilo que é o tal do preconceito, um conceito já formado, idealizado na sua mente, às vezes cai por terra. E é isso daí que a lição hoje está nos ensinando. É aprender a se corrigir nessa parte. Como eu devo me comportar com a indiferença do outro. Saiba de uma coisa, que se você pensa que a outra pessoa é diferente de você, você também é diferente dela. Por isso deveremos aprender a nos comportar com a indiferença um do outro. Amém, meus amados irmãos? Dando continuidade aqui, quando olhávamos para o ser humano e costumávamos o grau de diversos aspectos da sua personalidade e tantas outras subjetividades, nós só podemos considerar esse ser humano como um ser diverso e múltiplo, criador para a glória de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Nós vemos aí, para a glória de Deus, né, a criação do Todo-Poderoso, da transformação, da modificação daquilo que Deus fez na vida do homem, que diz aqui, criou Deus, pois o homem, à sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, há uma grande preocupação da nossa parte em querer atribuir o melhor para o nosso próximo também. Porque não é só eu, por ser servo de Deus, ser alcançado por Deus, ser separado por Deus, ser eleito de Deus, que posso atribuir tudo aquilo que Deus quer da minha vida. Ah, Deus me escolheu, não tenho nada a ver com fulano, com Beltrano. Não. Preocupação sim, meu irmão. Há uma preocupação de você poder agora viver com a indiferença de outras pessoas, as idealizações de outras pessoas, os pensamentos de maneira diferente da tua. E nós vemos um trecho aqui dessa lição, e nós vamos um pouco mais à frente, que vai falar a respeito de José, né? Aonde teve onde teve essa diferença entre ele e os irmãos dele. E a gente vai, no decorrer aqui da lição, a gente vai ver tudo isso, né? Na nossa vida é diferente? Não é. Na nossa vida não é diferente. Existe as nossas indiferenças. Existe a minha indiferença e existe a indiferença dos irmãos. Mas eu tenho que aprender a conviver não só com as minhas indiferenças, mas também com a indiferença de cada ser humano. Porque são criados por Deus, amados por Deus, sem exceção de pessoa. Nem aquele que foi eleito e separado é melhor do que aquele que ainda não foi eleito e separado por Deus. Porque amanhã ou depois ele possa ser também separado e eleito por Deus. Porque todos foram criados por Deus, sua imagem e semelhança. Que digo, mas sim a Bíblia. E eu fico com a Bíblia assim conforme ela me instrui, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou aqui em Tessalônica, capítulo 5, versículo 21. Aquilo que é bom, a gente retém. Aquilo que não é, a gente lança fora. Então isso daqui é bom porque me enquadra como aquele que me criou e aquele que te criou. Então eu fico com a Bíblia. Independente se eu sou crente, independente que se fulano não é crente. Deus é que conhece o coração dela e conhece e sabe de todas as coisas. Quem sou eu para julgá-la? Eu posso julgar as atitudes. Em que sentido? Isso está sendo bom para o meu crescimento espiritual? Isso está sendo bom para o meu entendimento, o meu desenvolvimento? Isso está sendo bom
para o futuro do meu ministério, aí sim eu posso separar o que é bom e o que é ruim, seja ela de qual pessoa que seja. Se for bom, retenha e guarda. Mas se for trazer danos para você futuramente, então faça conforme o apóstolo Paulo ensinou. Retém, joga fora, separa. Não deixa que isso adentre sobre o teu coração e venha fazer morada. Amém? Entretanto, nem tudo é belo e bom. Não podemos esquecer que neste mundo vivemos sob a influência do pecado, o que quer dizer que nem toda a diversidade presente nos seres humanos reflete a vontade plena de Deus. Sim, Deus criou a diversidade, mas também é verdade que o pecado deformou a perfeição, a perfeita criação de Deus, gerando essa mistura sem fim de coisas que geram destruição para a vida humana. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, e depois a parte do 22 ao 24, nós vamos ver, né, essa parte aí, que o que trouxe toda a situação de pecado, de coisas desagradáveis a Deus, né, devido à sua criatura, não foi constituída e criada por Deus. Infelizmente, nós, seres humanos, imperfeito que somos, porque enquanto vivemos sobre a face da terra, por isso que a Bíblia ela é clara em dizer: aquele que é santo, se santifique-se mais, né? Então, por isso que é necessário que eu e você nos mais e mais, porque necessitamos todos os dias da santificação da parte de Deus, santificar a nossa alma, santificar o nosso corpo, santificar a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos... Em todo geral, nós devemos nos santificar, para que não venha dar lugar aos prazeres da carne, porque nós vemos em Gálatas mesmo a própria palavra ensinando que constante, meus amados irmãos, há uma luta constante entre o espírito e entre a carne, mas que a gente não viemos deixar prevalecer a concupiscência da carne, porque a carne, a tendência dela, só são os prazeres momentâneos dessa vida, prazeres que ao meu olhar, ao teu olhar, são belos, são naturais, são maravilhosos. Se você chegar para uma pessoa e perguntar para ela se é ruim o pecado, se ela falar que é ruim, em primeira instância ela está mentindo, porque não é ruim, não é ruim. Para a carne, para o nosso ego, para a nossa natureza humana, ela é boa, ela é atrativa. Mas não é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. O que Deus quer é o melhor para você, assim como o teu também para a tua família. Por isso que nós deveremos aprender a lidar com as indiferenças também dos nossos familiares. Você que é crente, saiba lidar com a indiferença do teu irmão, a indiferença dos teus pais, a indiferença dos teus filhos, a indiferença do teu ente querido, a indiferença do teu vizinho, do teu colega de trabalho, de faculdade. Sabe lidar com isso. Seja sábio, assim como o Provérbios diz, né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então carregue com você esse temor. Não é ter medo de Deus, é ter respeito, amor. O que eu posso, Senhor, atribuir para mim, para o meu dia a dia, a paz. De que forma que Jesus pensaria para poder obter a paz? Então, por isso que o apóstolo Paulo também fala que nós deveremos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus lá em Filipenses. É esse sentimento que nós deveremos ter para podermos adquirir da parte de Deus toda essa paz que eu e você almejamos. Jeremias, capítulo 29, fala a respeito de um clamor, né? De um clamor aonde Deus fala
Eu que conheço os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Porque esse é o pensamento de qualquer ser humano, qualquer ser vivo. Por mais que ele seja rancoroso, mas dentro dele bate palpitosamente uma paz que ele quer no seu interior e na sua vida durante o seu dia a dia. Mas para obtermos isso, é necessário nos corrigirmos e nos policiarmos em algumas outras coisas. Porque eu não tenho que ver só o meu irmão. Ou só o meu irmão, só o meu vizinho, seja lá quem for. Quem tem que mudar é ele, quem tem que rever a indiferença é ele. Não. Se você é um homem e uma mulher de Deus, tem o temor, o respeito, o amor pela palavra de parte, irmão Jamas, a parte de orar por ele, de amar a ele, mesmo em suas indiferenças. Amém? Aqui também nós vamos ver, né? Então, como saber se o modo como estamos vivendo está de acordo com a vontade de Deus? Uma pergunta. Como sabemos se o nosso dia a dia, a nossa jornada, o meu dia a dia com a minha família, na faculdade, no meu trabalho, está de acordo aos padrões de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus? Então, é algo que fica uma pergunta para mim e uma pergunta para você. Como está sendo o seu dia a dia, na sua casa, com seus familiares? Como está sendo o teu comportamento no seu local de trabalho? Como está sendo o teu dia a dia também na faculdade, na escola, nos cursos, onde quer que você esteja, nas condições, trem ou ônibus? Como está a tua vida diante do altar de Deus e diante de Deus perante toda essas quantidades de pessoas que você possa estar presente? Para você, é uma reflexão para você e para mim. Como eu estou me comportando para assim então agradar a Deus? Será que da forma que eu estou me comportando eu estou agradando a Deus? Será que da forma que eu estou lidando com o meu próximo, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, está de acordo aos padrões de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus? Então, são algo para a gente mesmo refletirmos. E aquilo que tiver de errado, meu irmão, corrija enquanto há tempo. Porque há tempo de correção, há tempo de você se corrigir, se policiar naquilo que você achava que estava sendo certo, achava ou pensava que estava fazendo de uma maneira correta. Se corrige, porque há tempo de você se corrigir, porque na minha correção e na sua correção, nós adquirimos um amigo do nosso lado. Nós adquirimos a paz com a nossa vida e com a nossa família também. Amém? Aqui também vemos em primeiro lugar, devemos saber se temos seguido os passos de Jesus. Já foi falado a questão dos pensamentos de Jesus. Será que esse tipo de atitude que eu estou tomando, será que Jesus tomaria? Será que essa decisão que eu estou tomando, Jesus tomaria esse tipo de decisão? Há perguntas, irmãos, há julgamentos que nós deveremos fazer. Nós devemos procurar a buscar a Deus com mais dedicação, com mais vontade, com mais amor e falar: Senhor, é do teu querer, é da tua vontade que eu faça tal coisa, que eu tome tal atitude, tal situação. Senhor, é do teu querer que eu fale isso para o meu irmão ou vejo ele nisso. Pergunte a Deus antes todas as coisas. Davi, antes de qualquer batalha, Davi ele consultava a Deus. Mas como ele consultava a Deus, irmão? Havia profetas. Na época, andava com Davi. E Davi sabia como conversar com Deus. Assim eu e você aprendemos como conversarmos com Deus. E pode ter certeza, meu irmão, sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Se você se policiar e antes de tomar qualquer atitude, qualquer princípio, ou qualquer momento que você venha de impor qualquer atitude,
peça a direção antes de Deus. Antes de Deus. Antes de qualquer coisa, peça a direção de Deus, que você vai ver. Será bem sucedido, tanto a você quanto todos que estarão ao teu redor. Amém? Nós vemos aqui também, no decorrer da lição, gerando essa mistura sem fim de coisas que geram destruição para a vida humana. Essa parte aqui a gente já viu. Aqui, ó. Devemos saber se temos seguido os passos de Jesus, né? Ele nos diz no Evangelho de João que apenas somos seguidores de Jesus se fizermos o que ele pede. Em João capítulo 15, versículo 10 e versículo 12, você tem atendido o que Jesus lhe pediu? Há uma pergunta. Se sim, fique tranquilo, você será muito útil para Deus, do jeito que é. Mas se não, decida hoje mesmo obedecer ao Senhor em seu coração. Ele nos quer fazendo a sua vontade, pregando as suas boas novas por todo o mundo, principalmente dentro da nossa casa, e não apenas nos evangelismos e nas vigílias missionárias. Não vou entrar em muito detalhe porque praticamente já falei sobre isso. Meus amados irmãos, no decorrer da lição aqui, os irmãos vê que eu leio e basicamente aquilo que eu já falei foi o que está dentro da leitura. Eu só estou dando continuidade na leitura para os irmãos perceberem e entenderem que tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu estou agrupando aqui, está enquadrado na lição de hoje, lição de número 5. Então os irmãos vê que se você realmente está fazendo a vontade de Cristo Jesus, está se colocando até mesmo no lugar de Cristo Jesus em pensar, será que Jesus tomaria esse tipo de atitude? Será que Jesus faria tal situação? Será que Jesus, sabe, a pergunta que fica em você, de você perguntar para você, e colocando sempre Jesus sempre à frente, será que Jesus tomaria esse tipo de atitude? Será que essa ação que eu estou fazendo é do agrado do nosso Senhor? Se sim, meus amados irmãos, conforme diz a lição, fique despreocupado. Fique despreocupado. Porque se está no projeto de Deus, se está na direção de Deus, toda a vontade do Pai, pode ficar despreocupado. Porque você está seguindo o padrão de Cristo Jesus. Se não, se corrija enquanto é tempo, conforme eu já falei um pouco lá atrás. Há tempo ainda de se corrigir. Há tempo de nós nos moldar em certas atitudes, em certas situações e certas circunstâncias, para trazer melhoria para mim, para a minha casa e também para o meu dia a dia. Aqui se reflete o seguinte: não adianta eu, como homem de Deus, separado e eleito por Deus, pregoar o Evangelho de Cristo Jesus só nos momentos dos evangelismos lá na rua, né? nas reuniões missionárias, nas vigílias missionárias. Não adianta eu fazer isso, sendo que dentro do meu próprio lar eu não faço, eu não atribuo isso, que é o princípio de todas as coisas. Seja pastor do seu próprio lar. Ah, mas eu sou o filho, meu pai, minha mãe. Não é. Você mesmo, deixe ser conduzido por Deus, deixe ser levado por Deus, através das tuas atitudes, através da palavra de Deus, do conhecimento, de prosseguir em conhecer a Deus, né? Em poder aprender a orar, a jejuar, a ler a palavra de Deus, a tirar dúvida, a procurar homens e mulheres temente a Deus que você conhece, né? Temos aí no nosso ministério, tem o pastor Maurício, tem o evangelista aí, o Adalberto, que é o professor setorial da Escola Bíblica. Tem mais irmãos também, né, conhecedores da palavra de Deus. Se você é adolescente, se você jovem ou até mesmo adulto, não é envergonhoso
você perguntar, tirar suas dúvidas com homens e mulheres de Deus. Não é envergonhoso, pelo contrário, você está procurando a melhoria, tanto para a tua vida, quanto para a vida dos seus familiares. Como que eu devo me impor, como eu devo me comportar com os familiares, entender as coisas do Senhor, para colocar em prática dentro do meu próprio lar, com o meu irmão, com a minha irmã, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu esposo. Como eu devo me projetar ou me colocar para aprender a palavra de Deus, para colocar em prática dentro do meu lar. Porque você, meu irmão, você, minha irmã, meus queridos ouvintes, vai estar atribuindo para Deus, não só lá na rua, não só nos evangelismos lá fora, mas o evangelismo dentro do teu próprio lar. O testemunha, a maneira de falar, a maneira de se comportar, ainda que ele... O apóstolo Paulo também fala disso. Não os esqueceis que outrora eras ignorantes, assim como ele. Ou seja, nós deveremos também lembrar que antes de sermos eleitos por Deus, antes de sermos separados por Deus, a gente vivia da mesma sorte, com as nossas indiferenças, né? Mas Deus, por tua graça, por sua misericórdia, nos olhou, nos separou, e agora é um momento meu e seu de atribuir a Deus de que forma eu tenho que me colocar diante dos meus familiares, de que forma eu tenho que me corrigir para tentar ou não, para realmente aprender a conviver com as indiferenças dos meus entes queridos. Amém? Aqui, ó. Todos são diferentes. E agora? Outra pergunta. O interessante dessa revista aqui é que ela é muito abrangente e ideal para mim e para você. Que ela muitas perguntas, tanto para mim quanto para você que está participando dessa live. Ela faz as perguntas das indiferenças, o que você está fazendo, se você está fazendo, está sendo de forma agradável ao Senhor, está sendo de forma do querer e da vontade. Agora já faz uma pergunta, todos são diferentes, e agora? O que fazer? Não é verdade? Se todos são diferentes, aprendemos no nosso dia a dia, aprendemos nessa lição. O que fazer? Vamos lá? Todos são diferentes. Pensar que ficou complicado. Sim, você tem razão. Mas para lidarmos com todas essas diferenças, temos a ajuda do Espírito Santo. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Para lidarmos com essas indiferenças, com esses percalços do nosso dia a dia, temos o Espírito Santo de Deus para nos ensinar e nos policiar em tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Ele, Ele que eu falo, o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nos relacionarmos com as outras pessoas, seja com os nossos pais, com os nossos irmãos ou com os nossos amigos, conforme já foi falado desde o início, Como deveremos nos comportar a respeito de tudo isso. O interessante, que o melhor de tudo isso, que sabemos que o Consolador, que o Espírito Santo de Deus está comigo e está com você, para nos ensinar de que forma deveremos nos comportar com as indiferenças dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos pais, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos e dos nossos colegas. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz e que nos ensina de que forma deveremos nos comportar diante dele. Na sua revista, o adolescente aí, marque atitudes que contribuem para a humanidade familiar. Na sua revista aí está aí as perguntas, e você vai marcar o que atribui a você para a humanidade familiar, para o seio familiar, para o teu dia a dia.
Aí aqui está escrito o seguinte, a primeira, se colocar no lugar do outro, querer que a sua vontade seja sempre atendida, né? Isso daí é uma atribuição, vamos ver se você realmente está aprendendo de acordo conforme está a lição, né? Essas são umas que eu mesmo particularmente não marcaria. Marcaria a primeira, se colocar no lugar do outro, né? Será que se eu tomar esse tipo de atitude com meu irmão, não vai machucar ele? Aí eu tenho que me colocar na posição dele. Poxa, será que eu iria gostar? Será que seria bom para mim se fosse ao contrário? Então é você se colocar no lugar do outro. Será que seria bom para mim tal situação? Ah, então se não é bom, eu não vou fazer isso. Eu não vou atribuir o mal com o mal, mas sim com o bem. Amém? Isso seria uma das opções que eu marcaria, mas isso aqui é algo individual, né? Você marque aí na sua revista, adolescente. Aí a parte 3 já nos diz o seguinte aqui, ó. A pergunta 3 para você marcar aí na sua revista. Ajudar nas tarefas de casa, né? Uma atribuição muito boa. Desobedecer aos pais, fica aí a pergunta para você. Você vai marcar se é bom ou se é ruim, né? Isso daí é entre você, porque isso daqui é para mim escolher qual é as atribuições para a minha família. O que é melhor para a minha família. Eu vou marcar o que é melhor para a minha família. Aquilo que não for melhor, eu descarto. Conforme a gente aprendeu lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Né? O que for bom, guarda. E o que for ruim, tira. Então aqui tem coisas boas e tem as coisas ruins. Você marca só as coisas boas. Uma das coisas boas já dei um palpite aqui meu, que foi o primeiro. Se colocar no lugar do outro. Aí os demais é com vocês. Querer que todos os outros membros da família pensem e ajudem como você, e ajam como você. Entender que as pessoas são diferentes, não melhores ou piores, né? Aí são atribuições suas. Aí você marca aí na sua revista, né? E depois, seu pai, se for evangélico, ou sua mãe, ou até mesmo alguém da igreja, um professor ou uma professora, você pode até mesmo mostrar para sua revista para ela, para o professor ou o pastor Maurício, vamos se dizer assim, né? Eu respondi de forma correta quando eu tiver essa oportunidade, né, de estarmos todos juntos em nome do Senhor Jesus e iremos vencer essa batalha para a honra e glória do Senhor e em breve, muito em breve, estaremos todos juntos novamente aí. Às vezes, bem, meus amados irmãos, vamos dar continuidade aqui, né? Muitas vezes, dentro da família, há diferenças, levam-nos a consequências trágicas. Você conhece a história de José? É onde a gente vai entrar aí na parte da história de José. Tanto que no início eu falei que isso é bom tanto para os adolescentes quanto para os adolescentes quanto para os amados irmãos, né? Jovem, adulto, para mim e para todos. A trajetória de José é uma trajetória que vai trazer direção para mim e para você. Amém? Ele era alguém bem diferente dos seus irmãos, pois era filho mais novo de Jacó. Tinha sonhos e expectativas que o distanciava de seus irmãos. Certa vez, a situação ficou tão complicada na família de José que os seus irmãos se deixaram levar pela inveja e maldade e o venderam como escravo para outros povos. Em Gênesis capítulo 37, versículo 26 ao versículo 29, nós vamos ver essa infelicidade, né, que aconteceu com José, através dos seus irmãos lá, devido à inveja, né, e à maldade que existia no meio deles, por ver que José era um filho mais achegado ao seu pai. Nós sabemos de toda a história, de toda a trajetória, né?
mas a gente vê que isso também pode acontecer em nosso meio. A gente vê o irmão que chegou agora há pouco tempo, crescendo ministerialmente, nosso ego carnal, a nossa parte natural, humana, muitas das vezes querendo se impor, né? Porque fulano que chegou agora, não, espera teu tempo, espera o tempo do Senhor, porque se Ele está se destacando, se Ele está no crescimento vindouro da parte de Deus, deixa Deus trabalhar na vida dele, não interfira, não atrapalhe de maneira alguma. De maneira alguma você venha tentar intervir, ou de maneira alguma você venha achar que você não foi separado e escolhido por Deus. Você tem as suas qualificações, você tem, todos nós temos nossas atribuições para Deus. Só que cada um de forma diferenciada. Há 9 dons espirituais e você vê que os 9 dons são diferentes um do outro. Nem todos são iguais. Como os nossos membros, nem todos são iguais, né? A mão, ela depende do meu corpo, ela depende de algo que é transmitido do meu cérebro para ela poder se mover. O meu pé depende também, se eu preciso pegar alguma coisa, ou um copo de água tal, a minha mão ela vai estar na dependência da minha perna para eu me dirigir até aquele local e pegar, né? A minha boca depende da minha mão a levar o copo até a minha boca. Então, nós deveremos entender que somos um corpo e dependemos um do outro. E Deus trabalha da maneira correta e da maneira que Ele quer na vida de cada um de nós. Que isso não venha a haver nem em mim, nem em você e nem em ninguém. Amém? Então isso daqui, infelizmente, aconteceu na vida dos seus familiares. A indiferença, né? Porque a gente viu aqui a diferença de José, a diferença de um jovem apenas de 17 anos, né? Na sua correção, na sua totalidade, juntamente com seu pai, com seus familiares, com seus irmãos. E infelizmente eles se deixaram se levar pela inveja e acabaram vendendo o seu irmão como um escravo. Porém, Deus transformou o que era uma história trágica em uma salvação para o povo de Israel. Como isso foi possível? Como isso foi possível? De uma história trágica, né, trouxe salvação para o povo de Israel. Não foi só para o seio de Jacó, não só para os seus familiares, mas para Israel. Através de tudo isso que aconteceu com José, de seus irmãos ter vendido José como um escravo, né, de ter tudo passado por tudo isso, mas mesmo assim, Deus reverteu a história e o quadro, não só na vida de José, mas em todo Israel, Deus trouxe salvação, a solução para a vida de cada um deles. José se deixou usar por Deus, e não foi levado pelo sentimento de vingança, que isso daí é uma das coisas que vamos dizer assim, que não é bom aos olhos do Senhor, não é bom para o próprio Deus. Nós passarmos por situações ou até mesmo achar que fomos enganados por A ou por B e querer atribuir isso como uma vingança. Tenhamos a mesma postura que José. Deixamos ser conduzido por Deus. Deixamos ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, conforme já foi lido aqui na lição. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para nos direcionar, para nos corrigir, para nos ensinar aquilo que precisamos. Deixamos que Ele venha nos colocar no nosso dia a dia aquilo que é bom, aquilo que atribui para Deus. Né? Não vingar-me-eis do mal, de maneira alguma. De maneira alguma nós deveremos, né, nos vingar de alguém ou carregar isso dentro do nosso coração como uma mágoa. Não. Vamos
dar continuidade na vontade de Deus e fazer assim conforme José. Deixar Deus nos conduzir. Amém? Assim ele superou a situação adversas e foi o homem usado pelo Altíssimo para salvar a sua família, incluindo os irmãos que haviam vendido. Gênesis capítulo 45, versículo 1 ao 14. Leitura extensa, não vou estar aqui para não ter muita perca de tempo. Mas você vai ver que nessa leitura aí do Gênesis capítulo 45, do verso 1 ao 14, vai falar da sua trajetória, vai falar daquilo que a gente acabou transmitindo aqui, né? Falando, a própria leitura, o próprio leitor, ele deixa bem claro aqui a trajetória de José. Que José não se deixou levar pela vingança, pelo que aconteceu, né? Depois, um pouco mais à frente, devido à grande fome que teve ali no Egito, em Israel, seus irmãos depois tiveram, né, que ir lá, né, atrás de alimento para a sua família. E no decorrer, se depararam logo com quem? Com José, seu irmão mais novo, aonde eles venderam como escravo. E José, por sua vez, como uma atitude de homem de Deus, que é uma atitude que eu e você deveremos tomar, de maneira alguma ele se vingou dos seus irmãos. Pelo contrário, através da vida dele, ele deixou ser conduzido por Deus e deixou que Deus o guiasse da forma que ele quisesse. E o próprio José entendeu que toda a atitude dos seus irmãos não foram eles mesmos, mas ele entendeu que foi o próprio Deus atribuindo que lá na frente haveria tudo isso que o povo estava passando no momento, mas através da vida de José, Deus traria salvação, não só para sua família, mas para todo Israel. Amém? Relacionar-se bem com os outros depende de nós. Jesus nos tirou do lugar de conforto ao nos ensinar que devemos amar não apenas os nossos amigos, mas, sobretudo, amar os que nos têm como inimigo. Mateus capítulo 5, versículo 44. Palavra essa bastante conhecida. Vamos lá dar uma lida. Ali o próprio Senhor nos ensina, no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, que diz o seguinte, a palavra do Senhor: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Há uma atribuição da parte do próprio Deus. Então isso, o José, ele por sua vez, ele fez. Ele não atribuiu com a vingança, ele não atribuiu, agora eu sou o governador aqui, sou homem, né? Separado não só por Deus, mas também pelo próprio rei, né? Dali do Egito. Então eu tenho um domínio e um controle sobre todas as coisas. Eu tenho um anel ali que o que eu falar tem que ser feito. Então vou vingar agora dos meus irmãos, se eles me venderam como escravo para o Egito, agora é minha oportunidade de me vingar deles. Não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que deveremos amar e também a perdoar, porque um dia Deus, pelo seu amor, por sua bondade, graça e infinita misericórdia, nos perdoou e nos perdoa até os dias de hoje pelas nossas atitudes que muitas das vezes tomamos de forma errônea. Mas Deus nunca deixou de nos amar e de nos perdoar e dizer que somos filhos dele e dependemos dele. Por isso que eu e você deveremos aprender como e de que forma deveremos atribuir para o crescimento da obra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então é dessa forma. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Tome atitudes conforme você quisesse para você mesmo. José, ele atribuiu aos seus familiares, ele atribuiu a todo Israel de uma forma diferente, não por querer ser melhor, mas porque ele sabia que quem colocou ele ali foi Deus, não foi seus irmãos. Porque tudo estava
trajado. A trajetória dele estava todo direcionado pelo próprio Deus. Foi Deus que marcou ele ir até aquele lugar. Amém? Para que ele se tornasse governador e que ele viesse, através dele, viesse salvar não só seus familiares, mas também todo Israel, que os irmãos já conhecem. Como filho de Deus em sua casa, você deve buscar se relacionar bem e com sabedoria com toda a sua família. Peça ajuda a Deus para que Ele mude a história da sua casa e transforme o que é problema em salvação. Se deixar usar com canal de transformação dentro da sua família, assim como José foi se deixado levar para trazer paz e salvação à sua família, seja assim você também. Conclusão da nossa revista da aula dos adolescentes. Deus criou um mundo cheio de diversidade, incluindo a diversidade humana dentro da nossa família. Cabe a nós sermos amigos de Deus e agir conforme a sua vontade, trazendo uma harmonia e comunhão aonde os nossos pés tocarem. Momentos de conflitos e adversidades são comuns e não poucos, mas cabe a você buscar em Deus sabedoria para fazer de seu lar um lugar de paz, onde todos venham desfrutar de um relacionamento de harmonia e respeito. Nós concluímos aqui a nossa lição de número 5 da aula dos adolescentes. Meus amados irmãos, entenda, isso serve não só para a classe dos adolescentes, mas serve para mim, adulto, jovens, para toda a classe. Não retribui o mal com o mal, mas retribui o bem. Ainda que aquele que te trouxe coisas desagradáveis, que te levou à ruína, pessoas que te decepcionaram, não atribui com o mal ou com vingança. Deixe ser levado, assim como José deixou ser levado e ser guiado por Deus. Porque com certeza, meus amados irmãos, se você estiver no projeto de Deus, na vontade de Deus e deixou ser conduzido por Deus, independente do que você passou, independente do que você está passando, Deus vai te mostrar que Ele esteve sempre com você. Assim como Deus mostrou para o seu filho José, que não deixou ser levado pela vingança, mas deixou ser levado pelo poder de Deus em trazer para a sua família o seu bem-estar, a paz, a harmonia e toda a salvação ao povo de Israel, ao Deus vivo, fiel e verdadeiro. E o interessante e o maravilhoso de tudo isso é que Deus, antes de tudo isso, Deus tinha se manifestado na vida de José, e José foi e contou o seu sonho ali pela manifestação de Deus para os seus irmãos, aonde eles se indignaram, também para o seu pai, aonde se indignou, né? E a gente vê a trajetória, a história, e a gente vê a atribuição de Deus, que aquilo que ele começou, ele terminou. Porque a boa obra, quando Deus começa, ele termina. Porque Deus se responsabiliza por todas as coisas, meus amados irmãos. Então aprendemos uma coisa: como eu devo me comportar com as indiferenças dos meus familiares. Aprenda isso. Se você tem dificuldade, busque através do Espírito Santo de Deus, que Ele vai te ensinar a você como lidar com as indiferenças dos seus familiares, para que tragam paz, harmonia e salvação para o teu lar. Que Deus assim os abençoe grandiosamente. Fica aqui a minha participação dessa live. Que Deus abençoe, que eu possa ter ajudado assim e possa ter sido canal de bênção para cada um dos queridos ouvintes. Pastor Maurício, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando, homem de Deus, tanto ao Senhor quanto ao seu ministério.
seus familiares, pastor Daniel Chagas também. Fica aqui minhas palavras de agradecimento a todos pela confiança e pela oportunidade de ministrar essa aula para os adolescentes. Que Deus assim abençoe. Fique agora a minha parte. A paz do Senhor Jesus. Amém?